Oi, gente, estou aqui de volta para continuar o nosso bate-papo com a Carolina McArdle, advogada especialista em direito de família, para conversar sobre esse assunto que é tão importante e relevante nas nossas vidas, na separação de pais. E hoje a gente vai falar sobre conflitos de lealdade. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu realmente sou uma entusiasta sobre esse assunto, né? Como um processo judicial envolvendo crianças, onde os pais, né, envolvem a criança naquele conflito deles, pode arruinar, né, a cabeça, a autoestima, a autoconfiança, enfim, de uma criança que a gente sabe que geralmente quando essas coisas acontecem, elas estão em pleno desenvolvimento, né? Elas não têm a menor capacidade, né, autonomia, capacidade simbólica mesmo de elaborar o que o pai e a mãe estão fazendo ali no meio do divórcio, da separação. Eles são apenas crianças, né, Apenas Carol? crianças. E o que você pode contar pra gente sobre o mundo judiciário nesse sentido? Olha, eu costumo dizer uma frase que eu não sei aonde eu ouvi, nem onde eu li, eu sei que ela faz parte do meu dia a dia, mas que um processo judicial é uma das maiores dores que um ser humano pode sentir, emocionalmente falando, no direito de família. Por quê? As pessoas, quando elas chegam nesse ponto de se divorciar, e ainda quando envolve filhos, elas passam por um luto, né? Então, elas fizeram toda a preparação, né? E tem toda aquela expectativa da família, né? Tradicional, papai, mamãe, filhinho, né? Todo mundo feliz. Constroem uma narrativa de vida, mas muitas vezes não conversam, né? Sobre o que elas pretendem da vida e como elas querem construir essa família. E chega um momento ali que as expectativas não estão alinhadas, né? E, obviamente, o divórcio é inevitável. Eu queria aproveitar essa deixa, Carol, para falar um pouquinho sobre o seguinte. A elaboração dos pais no processo de divórcio, né, é anterior à compreensão dos filhos. Então, na medida que eles vão pensando, esse relacionamento tá dando certo, não tá dando certo, eu quero me separar, não quero me separar, tem ou não brigas na frente das crianças. Enfim, algumas crianças até vão pegando pistas de que a coisa não está caminhando muito bem, mas muitas vezes também os pais estão lá elaborando esse processo e as crianças nem sabem direito o que está acontecendo. Então, esse processo de elaboração no pós-divórcio também, né, a hora que eles resolvem se separar, muitas vezes as crianças estão assim, tipo... Não sabem. É uma surpresa. O que tá acontecendo? É uma surpresa, é uma morte súbita. É uma morte súbita. É uma morte súbita, né? Então, e eles também não fazem parte da organização dessa nova vida. É muito obscuros. Não são ouvidos. Não são ouvidos. Muitas vezes não conseguem tatear, né? Entender quando vai ficar com o pai, quando vai ficar com a mãe, o que eles podem esperar, o que eles não podem esperar, continua tudo igual, muda. Aliás, tem vários formatos, né? Vários, Eu acho assim, as pessoas quando elas chegam nesse ponto de se divorciar, o negócio já tá ruim há muito tempo, né? E a gente sabe que não são todas as pessoas que fazem terapia, né? Aliás, deveriam. As pessoas não fazem terapia. Eu acho isso extremamente importante. Então, assim, quando um cliente me procura e chega no meu escritório, ele está destroçado, né? Ele está ali vivendo um luto, enterrando uma história, né? Com pessoas vivas, que é mais difícil, talvez. Porque quando o luto... a gente fala da morte, né? Morreu, assim, a gente sabe que vai sofrer, que vai doer, que nunca mais vai ver na vida, que não vai conviver, mas esse luto, ele tende, eu acho que a passar mais rápido do que quando a morte acontece com as pessoas vivas, porque você vai continuar enfrentando, você vai continuar, muitas vezes amando, você vai ver a outra pessoa se relacionando, é muito conturbado, né? Então, dependendo do estado que... A primeira pergunta que eu faço, obviamente, está fazendo terapia? A maioria das vezes, né, não. A maioria das vezes, não. E existem casos no meu escritório que eu só pego com a condição de estar se tratando. Por quê?
vou falar num português bem claro. Se você não fizer terapia, você vai se ferrar, vai ferrar o seu filho e pior, você vai me ferrar, porque você vai estragar o meu trabalho e eu vou ser a responsável por isso depois, né? Então, precisa fazer terapia para passar por esse processo. Existem casos que não, que as pessoas são resolvidas? Existem, mas elas já fizeram terapia, a maioria delas. A maioria dessas pessoas já fizeram terapia em algum momento da vida, né? Existe um diálogo em casa. Agora, a questão das crianças, né? Quando a gente chega nesse momento de ebulição e existe um divórcio odioso, né? Que a gente vê que o negócio ali terminou com raiva, teve uma traição, ou não teve traição, mas tem uma mágoa muito grande de como a coisa se desenvolveu. Isso reflete, obviamente, no divórcio, né? De como o divórcio vai acontecer. E eu tenho uma máxima que eu sempre digo também. A maneira como você se divorcia faz parte da educação que você dá para o seu filho. Você vai ensinar o que é se frustrar, como se comportar durante uma frustração, no momento que essa frustração chega, o que é o fim de um ciclo, de um relacionamento, que as pessoas podem recomeçar ou não. O fim e um recomeço. E um recomeço. Então isso para mim é muito emblemático, né? A maneira como você lida com o seu divórcio faz parte da educação que você está dando pro seu filho. E você pode, inclusive, ou piorar a situação, né? Muitas vezes, se você fica tentando evitar o sofrimento de um lado, você está imprimindo do outro, porque você também não dá o suporte suficiente como ele deve ser, não separando as coisas como deveriam ser, né? Então, sei lá, por exemplo, eu tenho pais que, a gente se separou, mas continuam convivendo na mesma casa. Então confunde as crianças. Não se separou. Não se separou, né? Se separou ou não separou? Ah, não, mas a gente está fazendo isso pelo cuidado com eles. Porque a gente quer protegê-los, quer que eles entendam que a gente ainda tá bem e que a gente conversa. Só que não tá bem, né, Carol? Não tá bem, porque em qualquer separação não tá... não é exatamente... Não tá, senão não estava se separando. Senão não né? está... Pode ser mais harmônico, e eu já vi sim isso acontecer. Raramente pode ser mais harmônico e pode acontecer. Mas a gente sabe que não é verdade. Quando você decide se separar, né? Às vezes chegam pessoas no meu escritório, mas quando eu vou falar com ela, ou quando eu vou falar pra ele? Só você sabe o momento, porque a convivência se torna insuportável, né? Quando você quer se separar, você já viu isso, e eu também, somos mãe solo, né? Inclusive. Divorciadas. Divorciada. Eu nem casar eu casei, mas enfim, eu consegui pular essa etapa. Carol. Né? Que sorte a sua. Advogados também casam, gente. E eu faço contratos de casamento, namoro, eu acredito no amor. Mas enfim, essa coisa de morar na mesma casa, todos os casos que eu vivenciei como advogada de casais que se separaram e continuaram na mesma casa, não deu certo. Por quê? A insuportabilidade da vida vai fazer o quê com esses dois seres de luz, alecrins dourados? Vai fazer eles se matarem lá dentro. E às vezes até no silêncio, né? Aquela morte silenciosa. E a criança percebe. Você pode me dizer mais? Isso, então, justamente, eu ia dizer, às vezes até pode ter um bom relacionamento, mas isso também deixa as crianças confusas, Carol. Confusas, né? Afinal de contas, se eles podem estar com a gente aqui na mesma casa, por que eles estão separados? O que significa isso? Sem contar que nenhum dos dois adultos, né, conseguem viver a vida, seguir em frente. Com encerrar o ciclo e começar um novo. Isso. Então, né? na verdade, você vai só retardando até a hora que dá. Até a hora que dá ruim. E aí começam agressões verbais,
às vezes agressões físicas, o silêncio também é um tipo de agressão, Opa. né? É aquele controle silencioso. Aí começa o controle, o outro já tá saindo com outra já não sabe que hora chega, que hora vai, começa uma ciumeira de uma pessoa que você já quer se separar, mas não nos separamos por causa do filho, então enquanto estivermos casados temos que nos... Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá e certo. aí, o que acontece muito... E as crianças também começam com sintomas, né, O Carol? sintoma do conflito de lealdade, né? Porque elas começam a entrar num sistema de que eu não posso falar isso porque eu vou desagradar a minha mãe. Não posso dizer que a mamãe saiu porque o papai vai ficar triste. Eu não posso dizer pro papai que eu quero ficar na casa da mamãe esse final de semana e eu não quero ir pra casa dele porque ele vai achar que eu não amo ele. E aí a caca está feita, né? Eu acho que de todas as ações que envolvem as crianças e guarda, principalmente quando o processo, eu digo, do divórcio, o processo em si, né, da vida, e vira um processo judicial, o conflito de lealdade está em todos, né? A criança nunca vai saber quem ela deve agradar. E aí ela vira protagonista do processo que ela não deu causa, né? Ela vira protagonista de um processo que ela não deu causa. Tudo é por causa... Aí ela coloca um holofote, né? Ah, porque isso é pro bem dela. Não, vai ter que fazer isso porque... Mas o bem dela não é esse. O bem dela é viver num ambiente harmônico, com pai e mãe, que convivem de uma maneira harmoniosa, né? Harmônica. E que organizam a vida como adultos para essa criança. Porque eles parecem que ficam mais infantis do que os próprios filhos, né? Existe. Você sabe que uma vez eu tava numa audiência e foi um caso bem complicado, assim, que mexeu muito comigo. Foi um caso de falsa denúncia de abuso sexual. Então, o que acontecia naquela família? Seríssimo. Seríssimo. Isso, hein, Carol? E piora. Foi uma repetição de padrão desta mãe, né? Eu era advogada do pai. A mãe dela já havia feito isso, excluído a figura paterna da vida dela, né? E continuou o controle soberano ali sobre aquela pessoa. Quando essa mulher casa, tem um filho, uma filha, um filho, e se separa, essa avó materna relembra tudo aquilo que aconteceu com ela no passado. E vai morar na casa da filha. E ali começa. E ali começa. Então, assim, chegou ao ponto de constar um vídeo dentro do processo onde a avó mexia ali na menina e falava: o papai mexe aqui, o papai faz isso aqui. E a menina, que na época acho que tinha uns 2 anos de idade, usava fralda, ela tava trocando fralda, fala assim: sim, 2 anos de idade. Então, que a gente chama isso de implementação de falsa memória também, né? Enfim, e nesta audiência, voltando no assunto da maturidade, o juiz falou: a senhora não tem maturidade para ser mãe, né? Permitir que isso aconteça dentro da sua própria casa, fazer uma denúncia dessa, a senhora não tem maturidade para ser mãe. E ela quase perdeu a guarda. Seria um motivo para perder, ela só não perdeu porque o meu cliente não quis. Nossa, é muito grave isso, hein, Carol? E isso acontece com frequência. É o assassinato mesmo, né, da figura paterna, de uma maneira extremamente cruel, né? Porque essa menina vai crescer. Ela é parte no processo. Se ela quiser um dia, ela vai ter acesso ao processo. E ela vai ler isso lá. E ela nunca vai saber se o pai abusou dela ou não. Ela nunca vai saber. Porque é subjetivo, né? Eu não tenho a gente tem laudos dentro do processo, né, que asseguram que não houve o abuso, né? E, enfim, essa avó, inclusive, foi afastada da convivência dessa família, a gente conseguiu afastá-la.
Mas essa menina nunca vai saber se foi verdade ou mentira. Ela nunca vai... Eu fico arrepiada também, me emociono. Ela nunca vai saber se o pai dela abusou dela. Que triste, porque ela né? tinha 2 anos. E essa falsa memória foi implantada na cabeça dela. Pela mãe, Imagina né? o conflito que essa menina vive e como ela vai crescer. Que triste. A que ponto que os pais conseguem chegar, né? A que ponto que os pais chegam, e eu vou um pouco mais além da responsabilidade do profissional, né, que está assistindo essa família, não só o advogado, mas os terapeutas também, né? A gente faz parte disso, né? E tudo que eu coloco num papel, que eu levo para o Poder Judiciário, a responsabilidade é minha. Né? Então, quando a gente fala também de um litígio, né? O que é um litígio para você? É guerra? Para alguns é. Para mim, um litígio é ter que levar uma coisa para uma terceira pessoa resolver, né? Um problema para uma terceira pessoa ajudar a resolver, porque nós não conseguimos resolver extrajudicialmente, né? Agora, essa litigância que a gente chama odiosa, né, dentro de um processo, e as pessoas se alimentam disso, então... Chega a publicação, eu não cuido mais desse processo, mas chega uma publicação de um processo para mim até hoje de 1982, eu nasci em 81, eu tinha 1 ano quando isso começou. 1 ano. Olha isso. Né? As pessoas, elas não querem resolver, na verdade eu acho que elas se alimentam, né, desse ódio, e isso vai causando uma devassa na família e na vida dessas crianças que chegam a tentar tirar a própria vida muitas vezes. E eu tenho casos no escritório de crianças que têm essa... Tentativa, né? Não tiveram a tentativa, mas tem o pensamento. Tem a porque ideação, não né? suportam mais viver naquele conflito e sequer sabem por que foram envolvidas naquilo. Bom, Carol, e quão importante é, né, nesse trabalho a gente de fato prestar atenção no que é para as crianças, ouvir as crianças, entender as necessidades dos nossos filhos. E aí sim separar o que é o divórcio dos pais do que é o divórcio dos filhos. Porque se a gente não, como parte adulta, né, não presta atenção nisso, a gente acaba... colocando todo mundo em risco. Exatamente. Né? Hoje, a gente pode dizer que hoje, né, é uma conquista da nossa sociedade, mas hoje as crianças são sujeitos de direito, né? Então, as crianças são muito mais olhadas e ouvidas hoje em dia pelo Poder Judiciário do que eram antigamente. Isso ajuda muito. Então, quando você tem uma ação judicial e você tem uma perícia, por exemplo, para entender a dinâmica, o momento que aquela criança está e o momento dos pais emocional, né? E você passa por esse processo terapêutico dentro do processo, já é uma avaliação. Mas isso não cuida da origem, né? Da raiz do problema. Então, se você não fizer uma terapia... No momento que você está passando por este processo, não entender as suas necessidades e as necessidades do seu filho, né? E eu costumo perguntar o que você precisa ter para ser feliz, né? O que você quer para você, pelo menos, ficar em paz. A sua vida vai se tornar um inferno, e se torna. A sua vida não é uma suposição. Sua vida vai se tornar um inferno, né? Viver um processo judicial onde vocês não se curam, né, e jogam toda essa carga de raiva, né, e de frustração em cima dos seus filhos, em razão de um casamento que ele não faz parte do divórcio, né? Vocês sempre serão pai e mãe. Exato. Né, dessa criança. Isso é um abuso. Eu diria que isso é um abuso emocional. Sim. Né? Judicializado, inclusive. E, Carol, eu só queria trazer um ponto que é o seguinte, exatamente no processo terapêutico que a gente dá voz para essas pessoas, como você está falando, né? Inclusive para os nossos filhos, para essas crianças. Às vezes são pequenas mudanças que fazem a grande diferença. E os pais, às vezes, não estão conseguindo enxergar, porque eles estão tão envolvidos na loucura deles, do divórcio, do que ele tem que ser, do que tem que acontecer,
que não conseguem perceber os filhos nas necessidades deles. Que são as pessoas vulneráveis dessa relação. Então, você como mãe e o outro como pai, adultos, né? Ou deveriam ser, pelo menos, adultos na idade, mas talvez não emocionalmente, jogam a frustração em cima do vulnerável, que está em pleno desenvolvimento, não coloca ele numa terapia e ele faz o quê com essa bagagem que vocês despejaram ali? Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai se desenvolver? Que padrão ele vai repetir na vida adulta, ao longo da vida dele? Então, assim, é um reflexo, Carol, e você sabe mais do que ninguém, você como psicóloga e eu advogada, porque eu acompanho essas crianças por anos, muitas, né? Eu vejo esse impacto nítido e é muito triste. Sim, com certeza, Carol. Eu acho que o impacto é grande. Ter esse cuidado realmente no tratamento, durante todo esse processo, é essencial e fundamental. Aliás, as pessoas que procuram e estão dispostas a, de fato, passar pelo processo de uma maneira madura e não na inversão dos papéis, têm menos chance de acabarem frustradas, né? Você sabe porque de uma maneira ou de outra o fim de um relacionamento é sempre frustrante, né? Exato. A gente vai ter que a gente não com casa isso. pra separar, Lógico. né? Só que da mesma maneira que você organizou o seu casamento, seu vestido de noiva, a sua lua de mel, você tem que organizar o seu divórcio, meu bem, né? Porque agora o que importa não é o seu vestido ou o que vai servir, o tipo de champanhe, é a vida do seu filho, né? Um pouquinho mais importante, eu acho. Só um pouquinho, Só né, um pouquinho, Carol? Bom, adorei te trazer aqui para essa conversa, Carol. Que delícia! Incrível. Quero mais! Eu adoro falar sobre esse assunto. Você sabe que a menina dos meus olhos, o direito de família, é o que me move. Não só porque eu tenho, né, uma família maravilhosa, mas perdi meu pai há pouco tempo e ele foi uma figura e sempre será muito importante na minha vida. E eu acho que quando eu me separei, né, encerrei o meu relacionamento com o pai da minha filha, eu estava grávida de 7 meses, e eu fui fazer um curso, uma imersão de autoconhecimento chamado Processo Hoffman, porque eu fiquei com medo de ter uma depressão pós-parto, né? Eu já sabia o que me esperava, eu já sabia que ele não ia assumir, enfim, né, além da certidão de nascimento, e eu fiquei com muito medo e fui me preparar para isso. E eu lembro quando eu cheguei, que eu tive que me apresentar, eu virei e falei assim, meu nome é Carolina, eu sou advogada de direito de família, eu ajudo a destruir famílias e por isso que eu estou aqui, né? Eu estou sendo castigada. E quando eu saí disso, eu ressignifiquei a minha profissão, porque eu falei, não, eu não quero ajudar a destruir famílias, eu quero ajudar a reconstruir esses laços, né? Como advogada. Como advogada, eu quero ser uma advogada e eu sou uma advogada que, embora combativa, não sou agressiva, é a minha advocacia, mas que ajuda a reconstruir, né, essas famílias, porque, gente, a família vai continuar para sempre, né? Eu vou ser mãe para sempre da minha filha, né? O pai da minha filha vai ser pai para sempre dela, é o que temos, né? Como vamos lidar com isso? Aí a escolha é sua, você quer ir pelo amor ou pela dor? Gente, quem é essa pessoa aqui? Ela é incrível, né? Maravilhosa, Carol. Não tenho nem o que dizer. É isso, gente. Nos vemos na próxima.